Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um tema polêmico dentro da psicologia. Não sei se dentro da psicanálise, acredito que sim também. Lembrando que se você não é psicólogo ou não atende pelo viés da psicanálise, mas deseja ouvir, assistir esse vídeo, mesmo assim, fique por sua conta e risco. Eu vou tentar ao máximo não colocar tantos termos difíceis e técnicos para trazer essa discussão para todo mundo, né? Que eu acredito que é um tema extremamente necessário, apesar que dentro da psicologia, em algumas faculdades, faz com que alguns alunos, alguns estudantes torçam o nariz, que é exatamente isso que está no título do vídeo. E quando um paciente negro deseja ser atendido por um analista ou por um psicólogo negro? Eu sei que lendo esse título, uma pessoa leiga, quando eu digo leiga, não é no sentido pejorativo, de diminuir a pessoa ou de, sei lá, de alguma forma colocar esse discurso dentro de uma visão elitista ou intelectual, mas uma pessoa que não tem conhecimento da área, né? Leiga nesse sentido. Ela pode achar nada demais, tipo, eu sou uma pessoa negra, quero um analista negro também, ponto. Só que esse assunto tem várias camadas que precisam ser discutidas. Como eu disse anteriormente em vários vídeos, o que eu acho interessante na psicanálise não são as respostas que ela dá, mas as perguntas que ela levanta. E aqui nesse vídeo eu não tenho pretensão alguma de colocar um lado que é superior ao outro ou de alguma forma invisibilizar ou diminuir ou menosprezar o argumento contrário. Eu vou colocar para vocês aqui os argumentos que eu escutei, que eu às vezes converso com alguns amigos e alguns colegas, ou também já escutei na faculdade, para gerar uma conversa. Eu acho que é um assunto que precisa ser conversado e eu não vejo muita gente falando disso. Como o canal é um canal de filme, de séries e de anime, eu lembrei de uma série chamada This Is Us. Acho que eu já comentei no canal aqui sobre essa série. É bem novelão mesmo, mas eu não digo o novelão no sentido ruim. Assim, é uma das séries mais sensíveis que eu já assisti na minha vida. Assim, é uma série pra você chorar, sabe? É uma série pra você chorar. Tipo, fala sobre paternidade, fala sobre maternidade, fala sobre família, fala sobre relação entre irmãos, fala sobre adoção, fala sobre ansiedade, fala sobre alcoolismo, fala sobre obesidade, fala sobre compulsão alimentar. É uma série extremamente humana, né? Eu posso até falar sobre essa série em outro vídeo específico. Mas nessa série tem um personagem chamado Randall, que ele é negro, ele foi adotado por uma família branca. No dia do nascimento dos filhos dos gêmeos, né, que seriam trigêmeos, mas acabou perdendo um, o Randall foi deixado, digamos assim, em frente à casa de um bombeiro que levou ele para o hospital. Então o Jack acabou adotando esse garotinho, né, virou filho dele junto com os outros dois biológicos. Os outros dois filhos do Jack eram pessoas brancas. O Jack era uma pessoa branca, a Rebecca, a mãe do Randall, era uma pessoa branca, e o Randall era um garoto negro. Então assim, o Randall cresceu numa família branca, sendo ele negro. Então assim, ao longo da vida do Randall, é um personagem muito rico também, porque ele sofre de crise de ansiedade, ele é uma pessoa que se cobra excessivamente, tipo, cobra excelência, né? Ele tem uma coisa com perfeccionismo muito grande, um medo muito grande de falhar, enfim. Mas há um período da série que ele começa a fazer terapia, como eu disse anteriormente, né? Ele tem várias questões envolvendo, por exemplo, a adoção dele, porque ele basicamente foi abandonado, foi adotado, o pai biológico dele tentou uma aproximação com ele, mas a mãe dele não permitiu. Ele nunca, soube muito bem da história dele, a história do pai dele, do William e da mãe dele. Então assim, ele passou 30 e poucos anos da vida dele sem saber a história dele, né? Teve uma figura paterna que foi excelente,
né? O Jack é um dos melhores personagens da série, mas assim, o Randall tem várias questões. Aí chega um determinado momento da série que ele diz assim, olha, para a psicóloga dele, eu acho que seria interessante ser atendido por um psicólogo negro, por um terapeuta negro. E esse ponto da série eu achei muito legal porque eu lembrei das discussões que eu tinha em sala de aula a respeito desse tema. Por quê? Primeiro, dentro da psicanálise, vamos colocar da psicologia também, né? Psicanálise e psicologia. Os termos se diferem, tipo vínculo terapêutico, transferência. Vamos colocar vínculo terapêutico e transferência. Você com certeza vai escutar inúmeras explicações sobre o que é transferência. Não é meu objetivo nesse vídeo aqui também. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das vezes o analista, quando escuta isso, um paciente negro que quer ser atendido por um analista negro, ele não entende porque a transferência é simbólica, ele não entende porque não importa ali a pessoa do analista, né? O analista ali não está enquanto pessoa, enquanto sujeito, mas ele exerce uma função, né? Então, assim, o analista ali como um ralo, né? Pelo qual o paciente deságua as suas questões. Enfim, você vai ler isso em inúmeros livros de psicanálise, né? Vai colocar o analista como alguém que não pode opinar, como alguém que não pode aconselhar, como alguém que não pode instruir, como alguém que não pode comentar, como alguém que precisa ser neutro, como alguém que precisa muitas das vezes oferecer ou, como é que eu posso dizer, permitir que o silêncio ali na análise, né, seja um silêncio que promova, né, algum tipo que produza algo ali para o paciente. Aquele analista, muitas das vezes, que a maioria das pessoas chamam de frio. Então, muitas das vezes, a galera tem essa visão que na transferência o analista precisa ser um robô, né? Que não existe uma pessoa ali. Que se existe uma pessoa, já estamos dentro de uma transferência imaginária, né? Se você estuda psicanálise há algum tempo, possivelmente sabe a diferença de uma transferência imaginária para uma transferência simbólica. Só que aí que tá, pro paciente, nesse vídeo eu vou mesclar, né, a visão do paciente, a visão do analista e a visão da teoria. Pro paciente não existe isso de transferência simbólica, ele não tem essa compreensão. Por exemplo, tem muita gente que ao procurar um analista opta por um gênero. Por exemplo, se você trabalha em clínicas que atendem crianças com autismo, crianças com TDAH, crianças com TOD, crianças numa faixa aí de 2 aninhos até 6, 7, 8 aninhos. Cara, a preferência das mães são psicólogas mulheres. É muito difícil numa clínica dessa um homem trabalhar com essa demanda e as mães aceitarem que os filhos ou as filhas sejam atendidos por psicólogos homens. Algumas mães têm essa compreensão do tipo, não, quem está ali é um profissional, alguém que estudou, alguém capacitado, a clínica não contrataria qualquer pessoa e tudo mais. Mas tem mães que não confiam. Tem mães que preferem o quê? Uma psicóloga mulher. Aí na cabeça dessa mãe, que não estudou psicanálise, uma psicóloga mulher é melhor. Porque, entre aspas, pode cuidar melhor do filho dela, ou o filho dela pode ter uma ligação melhor com a psicóloga. Às vezes acontece o contrário também. Uma mãe pode preferir um psicólogo homem, como que já aconteceu comigo, né? Uma mãe, uma vez, chegou e disse, olha, o meu filho ele é atendido por uma fono, que é mulher, por uma psicopedagoga, que é mulher, por uma terapeuta ocupacional, que é mulher, a pessoa que trabalha com ele em musicoterapia é mulher, a psiquiatra dele é mulher, eu preciso que ele seja atendido por um profissional homem também, porque eu sou separada, o pai dele não vê muito ele, papapá. Então olha só a explicação dessa moça. Então assim, isso que eu estou falando aqui tem a ver com transferência. Claro que algumas mães aqui que não aceitam que os filhos sejam atendidos por psicólogos homens, pode ter outras questões também, né? Achar que a criança
sei lá, pode ser abusada pelo psicólogo. Isso pode acontecer na cabeça de uma mãe ou de um pai, né? Às vezes acontece com um pai também. Tipo, uma garotinha de 6, 7, 8 anos está sendo atendida por um psicólogo homem e o pai diz que não, que prefere uma psicóloga mulher. Isso acontece também, né? Você que atende criança, ou que pretende atender criança, e você que é homem, sabe que isso acontece. Se você é mulher e não sabia disso, está sabendo agora. Então, nessas clínicas é muito comum, inclusive as clínicas dão muito mais... a palavra não é vazão nem importância, mas assim, eles dão muito mais credibilidade à mulher do que ao homem. Então, por exemplo, se você é um psicólogo homem e entrega um currículo numa clínica dessas e tem uma psicóloga mulher que entrega o currículo também, a chance dela entrar é muito maior do que a sua. A chance dela entrar e atender crianças é muito melhor do que a sua. Você vê isso também na nossa sociedade, por exemplo, em escolas, em creches. Quantos professores homens de educação infantil você conhece? Pouquíssimos. Então, assim, existe uma visão ainda da sociedade como se o psicólogo ali, no caso a psicóloga, estivesse cuidando de uma criança. E esses cuidados aqui reservados a uma imagem feminina, por exemplo. Então, olha só, esse assunto que eu estou tratando aqui tem a ver com transferência, tem a ver com escolha do profissional. Essas mães preferem psicólogas mulheres para atender seus filhos. Isso acontece na realidade. Isso acontece na realidade. Independente se elas estudaram ou não psicanálise. Outro exemplo. Tem mulheres que quando engravidam possuem questões referentes à gravidez. Um exemplo. Não sei, vou dar um exemplo. Relação com o corpo, relação com o marido, medo em relação ao futuro, ou às vezes talvez essa gravidez não é tão desejada, ou não foi tão desejada, ou foi desejada, mas depois a pessoa começa a ficar com medo. Aí às vezes essa mulher pode pensar assim, olha, eu quero uma psicóloga, mas uma psicóloga mulher. Porque eu acho que um psicólogo homem não iria compreender as questões que eu estou, passando no momento, que tem a ver com a gravidez. Se essa psicóloga que vai me atender tem filho, melhor ainda. Isso acontece, gente. Isso acontece. Tipo, o paciente pode entrar no seu Instagram ou no seu Facebook e olhar as fotos. Nossa, olha só, ela tem filho. Ela tem filho, ela tem 2 filhos. Nossa, eu vou entrar em contato com ela. Isso também acontece em outros pontos. Por exemplo, eu quero alguém experiente. Essa psicóloga tem cara de muito novinha, parece minha filha. Ou esse psicólogo aqui é muito novinho, só tem 2 anos de experiência. Só tem 1 ano de experiência. Eu quero um psicólogo mais experiente, com 10, 20, 30 anos de experiência. Isso acontece também. Isso tem a ver com a transferência, né? Às vezes, inconscientemente, a pessoa pode procurar um analista que tenha traços ali que lembrem alguma pessoa que ela já se relacionou, por exemplo. Às vezes a aparência física que lembra um ex-namorado, ou lembra um ex-marido, ou se pareça com um filho, ou com um professor que essa pessoa teve na infância, ou na época da faculdade. Ou às vezes esse profissional pode lembrar um pouco o pai da paciente, no caso a mulher, né? Pode lembrar, no caso o homem pode lembrar, o analista pode lembrar o pai, ou um tio, ou um irmão. Isso acontece. Do ponto de vista do inconsciente, alguns pacientes acabam, procurando, entre aspas, determinados perfis de psicólogo ou de analistas, mas é uma questão inconsciente. Só que às vezes é uma questão consciente. Tipo, essas mães que preferem psicólogas mulheres é uma questão consciente, carregada com vários estigmas, estereótipos e preconceitos dentro da nossa sociedade. Essa mulher grávida que procura no Facebook de uma possível psicóloga se ela tem filho ou não, é uma questão consciente. Assim como uma pessoa negra que diz assim, olha, eu quero ser atendido por um psicólogo negro. Não quero ser atendido por uma psicóloga branca, por um psicólogo branco. Porque as minhas questões, estou dando um exemplo no outro argumento, né? Porque as minhas questões passam por camadas e esferas
que esse psicólogo branco ou que essa psicóloga branca não tem dimensão. Vou repetir, dentro desse contexto, né? Eu, como uma pessoa negra, sofro com o racismo, sofro com determinadas questões no meu cotidiano e na minha vida, que essa psicóloga ou que esse psicólogo, por mais que leia, por mais que estude, não vai compreender. Esse é um pensamento que às vezes um paciente pode ter. Aí o analista vai dizer assim, não, mas é uma questão que não tem a ver com cor, porque nós estudamos aqui, né, os sintomas e tudo mais, as repetições e tudo mais, os comportamentos e tudo mais, os transtornos e tudo mais. Mas para o paciente, gente, eles não levam isso em conta. Eles não vão levar isso em conta. Tipo, não, aqui é uma transferência simbólica, então, portanto, não importa se o sujeito do analista é um homem ou uma mulher, é preto, branco, amarelo ou verde, ele está ali enquanto, né, função, ocupando uma posição aqui, né, de objeto A. Não, gente. Não, gente. O paciente, ele não vai pensar dessa forma. Ele não vai pensar dessa forma. E quando nós estamos pensando aqui em raça, gênero, orientação sexual, tudo isso nos dias de hoje possui uma influência sim. Quer você concorde ou não. Vou te dar um exemplo. Você acha que um homossexual assumido, que tem um relacionamento com alguém, ou que está prestes a ter um relacionamento com alguém, ou que está casado com alguém, você acha que esse homossexual, ao entrar no Facebook do psicólogo dele, ou da pessoa que ele quer ser atendido, se esse psicólogo tem posts homofóbicos, ou se esse psicólogo vota em determinado candidato, ou se esse psicólogo posta ou curte determinados influenciadores de conteúdo, influenciadores aí, né, ou produtores de conteúdo de direita, ou algo do tipo, você acha que esse homossexual que é casado, esse homossexual, estou dando um exemplo dentro de uma metáfora que existe, né? Um homossexual, por exemplo, de esquerda que é casado, você acha que ele vai querer ser atendido por um analista ou um psicólogo bolsonarista? Você acha? Que ele assim, não, eu vou marcar uma consulta com o Dr. Ricardo, eu entrei aqui no Facebook dele, né? Tem vários posts falando mal da parada LGBT, vários posts falando mal da Erika Hilton, vários posts falando mal de vereadores ou vereadoras trans, vários posts falando mal de militância, entre aspas, né? Militância gay. Você acha que esse paciente vai querer ser atendido por um psicólogo de direita? Você acha que ele vai se sentir confortável de estar ali durante a sessão falando algo que aconteceu entre ele e o namorado dele, entre ele e o marido dele, para um profissional que ele sabe que não gosta de gay? Aí você pode pensar assim, não, mas o profissional de direita, ele em nenhum momento vai expressar sua posição política, nem suas opiniões, porque de acordo com o código de ética, pipipipopopó. Cara, o paciente não pensa dessa forma. O paciente ele não vai pensar dessa forma. Não vai pensar dessa forma. O que ele vai pensar é, caramba, não dá para ser atendido por um cara que é bolsonarista, que odeia gay, sendo eu um homossexual casado de esquerda. Eu vou procurar outro profissional. Aí ele vai entrar no Facebook ou no Instagram e ele vai ver um profissional assim, clínica, não sei o que lá, queer, ou algum post do tipo, postando algum filme com a temática, sei lá, com Amor Simon, ou O Segredo de Brokeback Mountain, ou, sei lá, algum filme assim, falando sobre um amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Cara, na cabeça desse paciente, ele vai olhar assim, nossa, esse profissional não é homofóbico. Esse profissional trabalha também com pessoas, né, dentro do grupo, dentro da comunidade LGBTQIA+. Na cabeça desse paciente, independente se o terapeuta de direita
tem mais anos de formação, tem cursos, tem pós, ou tem livro, ou é reconhecido, ou tem 50 mil seguidores. Cara, na cabeça desse paciente, ele vai preferir, ele vai se sentir mais confortável de ser atendido por esse psicólogo que trabalha também com a comunidade LGBTQIA+, ou está inclinado, por exemplo, para um determinado espectro político, entendeu? Sei lá, vou dar um exemplo aqui besta. Se uma pessoa de esquerda entra no Facebook ou no Instagram do seu possível psicólogo e vê que ele está na mão um livro, sei lá, Vigiar e Punir do Foucault, ou o livro Manifesto, ou qualquer, sei lá, um livro... ou postando alguma coisa do Jones Manuel. Cara, na cabeça desse paciente é diferente, entendeu? Tipo, os pacientes têm esse comportamento porque eles procuram também se identificar com o terapeuta. A identificação aqui com o terapeuta, com o analista no caso, é algo que pro paciente pesa muito. Pesa muito. Vou te dar um exemplo. Tenta imaginar um paciente que tem compulsão alimentar ou que tem obesidade e ele está tentando emagrecer. E ele tem várias questões envolvendo peso, envolvendo muito ganho de peso, e ele quer emagrecer. Aí ele entra num perfil de um terapeuta, e esse terapeuta ou essa terapeuta é uma pessoa muito magra, tipo magra, padrão mesmo, cinturinha fina, braço fino, tipo uma modelo, tipo uma modelo italiana ou europeia. Aí essa pessoa vai olhar esse perfil. Beleza. Ó, a mulher magra ali, ok, uma profissional, vou entrar em contato com ela. Aí essa pessoa entra no Facebook ou no Instagram e vê uma psicóloga que é magra, mas tem fotos dela antiga gorda. E um texto do tipo, sei lá, em 2016 eu pesava 125 quilos, tinha compulsão alimentar, tomava 2 latas de leite condensado por dia, chegava a tomar 12 a 16 litros de refrigerante por semana, entrei no processo de emagrecimento através da terapia, papapá, e hoje eu estou assim. Você acha que na cabeça do paciente, ele vai, do ponto de vista da transferência, da identificação, ele vai se identificar com quem? Ele vai olhar para a psicóloga que um dia foi gorda e hoje está magra e que trabalha com isso de uma forma completamente diferente. Aí você pode estar pensando assim, ué, Adriano, mas isso não tem a ver com teoria, isso não tem a ver com profissionalismo. Às vezes a psicóloga magra é melhor e às vezes a psicóloga que hoje é magra, mas um dia foi gorda, não é tão boa assim. Gente, do ponto de vista do paciente, ele não vai pensar nisso. Ele não vai pensar nisso. Existe uma série de questões aqui no que diz respeito à transferência do ponto de vista do paciente. Do paciente. Tem paciente, no caso o título do vídeo é um paciente negro, né? Tem paciente que é negro que só vai conseguir se sentir confortável de falar sobre suas questões com um terapeuta negro também. Então assim, envolve uma questão de identificação, de tipo assim, eu como uma pessoa negra vou estar falando sobre algo que eu estou sofrendo e, entre aspas, eu sei que essa pessoa sofre também. Ela pode não sofrer da mesma intensidade, no mesmo nível que eu, mas ela sofre num grau menor, mas ela sofre. Por exemplo, digamos que o paciente seja uma pessoa negra retinta e o analista dessa pessoa seja alguém negro de pele clara. Vamos colocar dessa forma. Esse paciente negro de pele retinta, ao relatar um episódio de racismo sofrido, por exemplo, numa loja, onde essa pessoa entrou e o segurança meio que seguiu, pensando que esse paciente possivelmente seria um ladrão. Às vezes esse analista, com a pele um pouco mais clara, mesmo sendo negro, como o paciente, ele não vai sofrer isso, mas ele pode sofrer de uma maneira diferente. Sei lá, tá entrando em algum restaurante muito caro, onde só tem gente branca, e alguma mulher ou algum homem olhar para ele como se o lugar dele não fosse ali. Os dois, dentro desse exemplo, sofrem com o racismo.
A diferença é que esse paciente sofre num nível diferente, numa circunstância diferente, numa situação diferente, mas ao contar isso para o analista, que é negro também, esse paciente pode pensar assim, cara, eu sei que ele entende. Aí você pode estar pensando, do ponto de vista teórico, não, mas o analista, ele não precisa necessariamente entender ou sentir o que o paciente está sentindo, ou o próprio conceito de empatia de Carl Rogers, que é constantemente discutido dentro da psicanálise, né? Por exemplo, eu não preciso que a minha mãe tenha morrido para poder entender a dor de uma pessoa ao perder a mãe. Eu concordo com isso. Eu concordo que o paciente, que o analista não precisa ter passado por aquela experiência que o paciente está relatando para compreendê-la a ponto de ajudá-lo. Eu concordo com isso do ponto de vista teórico. Só que, do ponto de vista pro paciente, é completamente diferente. É completamente diferente. Se uma pessoa negra relata um episódio de racismo sofrido dentro de uma loja de departamento onde o segurança está seguindo ela por achar que ela vai roubar alguma coisa, imagine ela contando isso para uma pessoa branca. Para uma pessoa branca de classe média, uma garota que, sei lá, se formou numa universidade federal e ganhava uma mesada de 4 mil e morava num apartamento só para ela. E, entendeu? Essa pessoa negra vai se sentir como? Dentro desse contexto. Ao relatar um episódio de racismo para uma psicóloga branca. Aí você pode estar pensando, não, Daniel, mas eu acho que você está exagerando. Não, não estou exagerando, isso realmente acontece. Isso realmente acontece. Como que uma pessoa negra periférica vai se sentir sendo atendida por alguém que é branca, classe média alta e privilegiada e padrão? Entende o que eu falei agora há pouco no vídeo sobre identificação? Sobre escolha inconsciente e consciente de determinado tipo de paciente? Isso influencia no tratamento. No tratamento, na minha concepção, qual que é uma das coisas mais importantes de um tratamento analítico ou terapêutico? Fazer com que o paciente consiga falar. Fazer com que ele consiga falar. Fazer com que ele consiga deslizar através das palavras. Fazer com que ele se sinta confortável de dizer suas maiores angústias, seus maiores medos, suas maiores questões, seus maiores anseios, suas maiores inseguranças. Isso, para mim, é uma das principais coisas de uma terapia. Quando o paciente não consegue fazer isso, a análise fica truncada. A análise fica truncada. Sem dizer que o paciente, muitas das vezes, pode se sentir desconfortável, travado, tímido, intimidado, vigiado, observado, julgado, analisado. Então, assim, são questões que aparecem. São questões que aparecem. O paciente pode se sentir, nossa, eu não posso falar isso para essa pessoa porque ela não vai compreender isso. Ela não vai compreender o que eu tô. Ela não vai compreender a minha experiência. Eu acho que também tem a ver com isso. Tipo, porque a teoria, ela, obviamente, né, vai te ajudar, te proporciona ali ferramentas para poder lidar com aquelas questões, mas tem pontos que você, enquanto analista, ou analista, enfim, que você não vai conseguir, dentro da concepção desse paciente, fazer com que ele sinta isso, entendeu? Fazer com que ele sinta isso. Então, por exemplo, eu sou um homem. Aí eu estou atendendo uma moça, estou dando um exemplo, né? Estou atendendo uma moça que estava grávida e perdeu um filho. Sou homem, estou atendendo uma moça que estava grávida e perdeu um filho. Eu, mesmo se eu tiver 20 filhos, eu posso sentir essa dor do tipo, caraca, ela perdeu um filho. Mas eu, como homem, não consigo mensurar o sofrimento que é para uma mãe perder um filho. Gerou o filho, que o filho estava ali dentro da barriga dela chutando, que ela está formando, tem uma vida ali dentro dela. Eu nunca vou conseguir
mensurar isso. Aí, às vezes, essa mulher que está grávida, pode, ou que perdeu um filho, pode se sentir mais confortável em ser atendida por uma psicóloga mulher. Como que eu, enquanto analista, posso ter, como é que eu posso dizer, a audácia de questionar essa mulher? Ah, não, pô, isso não tem nada a ver. Como que eu posso ter essa audácia? Se a decisão de escolher o terapeuta ou a terapeuta dela é do paciente, gente. É do paciente. Aqui entramos numa outra polêmica, que é o seguinte: a análise é um serviço prestado. É um serviço prestado. É um serviço prestado. Você, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sei que esse exemplo pode até te chocar um pouco. Você está com vontade de comer pizza. Tem pizza que tem borda recheada de cheddar ou catupiry. Tem pizza que não tem borda recheada. Tem pizza que a massa é mais fininha e crocante. Tem pizza que a massa é macia, fofinha, tipo um pão. Eu não posso criticar uma pessoa que quer comprar uma pizza com borda sem recheio. Eu não posso chegar para essa pessoa e falar assim, não, mas a pizza melhor é uma pizza com borda com recheio, porque... Não, às vezes a pessoa pode odiar a borda da pizza, independente se tiver recheio. Às vezes a pessoa pode dar um piriri se ela come pizza com borda recheada, com cheddar, e ela não consegue nem chegar em casa, porque dá vontade dela ir ao banheiro. Quem decide comprar a pizza da maneira que quer comer a pizza é o cliente. Gente, é a mesma coisa na terapia. É a mesma coisa na terapia. A terapia também tem essa parte do produto e do consumidor. Se o cliente, no caso aqui, né, o paciente, deseja comprar outro produto, porque o analista aqui ele oferece o seu serviço, né? Não é uma caridade. Pensa numa mulher que foi violentada. Pensa numa mulher que foi violentada. E essa mulher diz assim, olha, eu quero para uma psicóloga, mas uma psicóloga mulher. Como que eu posso ter a audácia de questionar essa mulher? Se uma pessoa negra diz, olha, eu quero ser atendido por um psicólogo negro, e eu sou uma pessoa branca, como que eu posso ter a audácia de falar que essa pessoa está errada? Como eu disse, na cabeça do paciente, ele não vai olhar dessa forma. Ele não vai olhar dessa forma. Do tipo, transferência simbólica, ou o paciente coloca muitas das vezes o analista num lugar de juiz, ou num lugar de guru, ou num lugar de professor, ou num lugar de mestre, ou num lugar de pai, ou num lugar de mãe, ou num lugar de filho, ou num lugar de amante. Gente, o paciente não estuda psicanálise. Eu estou falando do paciente comum, eu não estou falando do paciente que estuda psicanálise, ou que segue o Christian Dunker, ou que fica vendo vídeo da Maria Homem, ou que lê, sei lá, livros da Tati Bernardi, escuta os podcasts dela falando de psicanálise. Eu estou falando do paciente comum, da pessoa comum. Estou falando de quem, sei lá, compra um livrinho do Freud, da Companhia das Letras, que custa mais de 120 ou 150 reais. Não, estou falando do paciente comum. O paciente comum não tem essa compreensão de transferência imaginária, transferência simbólica, o lugar do analista, que não há sujeito no analista, que o analista ali exerce uma função. O paciente comum não tem essa compreensão. Quando ele deseja ser atendido por alguém, envolve todos esses pontos que eu falei aqui agora. Identificação. Pode ser uma identificação política, pode ser uma identificação ideológica, pode ser uma identificação religiosa. Tem paciente evangélico que só quer ser atendido por psicólogo que é evangélico também. O psicólogo que professa a mesma fé também. Tenta imaginar um paciente evangélico sendo atendido por um psicólogo que ele vê no Facebook ou no Instagram e descobre que ele é ateu. Dificilmente ele vai querer ser atendido por um ateu. Isso faz parte, identificação. Pode ser ideológica, pode ser religiosa, pode ser política. Se eu sou de direita, eu não vou querer ser atendido, dando um exemplo, tá, gente? Eu não vou querer ser atendido por um psicólogo de esquerda, de cabelo colorido, que usa, sei lá, a camisa do Che Guevara, que segue a Erika Hilton, ou que tira foto com o livro da Djamila Ribeiro, ou que
posta foto fazendo L. Não, eu não vou fazer isso. Eu quero ser atendido por um psicólogo de direita. Se eu sou de esquerda, eu não vou querer ser atendido por um psicólogo de direita. Entende como que isso influencia? Identificação política, identificação religiosa, identificação ideológica, identificação de gênero. Isso acontece também. Olha, eu sou mulher, quero ser atendido por uma mulher. Eu sou homem, quero ser atendido por um homem. Ó, porra, eu sou homem e uma das minhas questões é que eu broxo. Ou que eu gozo muito rápido. Pô, não vou conseguir falar isso para uma mulher. Caramba, olha só. Uma terapeuta nova, bonita. Como que eu chego para essa mulher e falo que eu não consigo ficar de pau duro? Isso acontece também. Às vezes o cara pode chegar e dizer, olha, eu prefiro ser atendido por um psicólogo homem. Porque as minhas questões envolvem o universo masculino. Aí você pode dizer, mas a psicóloga mulher vai estudar também sobre impotência sexual, sobre ejaculação precoce, vai estudar sobre a cobrança que o homem tem em relação à mulher, sobre a ansiedade de performance, vai estudar sobre fatores hormonais ou biológicos em relação à impotência, se pode ser diabetes, se pode ser obesidade, se pode ser hipertensão, se pode ser sedentarismo, se pode ser algo psicológico. Sim, eu concordo. Do ponto de vista teórico, eu concordo, mas pro paciente que é homem, ele não vai pensar dessa forma. Ele não vai pensar dessa forma. A forma que ele vai pensar vai ser o seguinte: cara, um homem sabe exatamente como eu posso estar me sentindo. Entende? Como que funciona a cabeça do paciente nesse sentido? Outro ponto, essa identificação que eu falei agora, que é consciente, né, que isso também tá muito forte nas redes sociais, que é o seguinte: você sabe muito do seu terapeuta ou do seu analista. Isso está no Instagram. Você entra lá, tá lá o post lá, quem sou eu? Um exemplo. Sou o João, gosto muito de gibis e jogo RPG e gosto muito de teatro. Meu diretor favorito é o Christopher Nolan. Ou o meu autor favorito é o Fernando Pessoa, não sei o quê. Você entra no Facebook ou no Instagram do terapeuta, você sabe muita coisa da vida dele. Isso ajuda o quê para o paciente? Se identificar. Foi o que eu acabei de dar o exemplo da psicóloga que trabalha com pacientes com compulsão alimentar e ela já foi gorda. E ela já sofreu com compulsão alimentar. Isso na cabeça do paciente, do ponto de vista inconsciente, da identificação, isso pesa muito. Isso pesa muito. E raça aqui também, cor entra no jogo, entendeu? Gênero entra, identificação ideológica, religiosa entra também. Orientação sexual também pode entrar, né? Olha, eu sou um homossexual, quero ser atendido por um psicólogo que é homossexual. Não vou me sentir confortável em falar das minhas questões para um psicólogo que é hétero. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, é um mercado também. O terapeuta aqui oferece um serviço. O terapeuta oferece um serviço. O paciente aqui visto como um cliente. Inclusive tem psicólogos que não chamam o paciente de paciente, mas de cliente. É um cliente. Então, assim, ele vai olhar o produto ali, porque o terapeuta não é somente a escuta dele que é um serviço. Para a cabeça do paciente, o chamariz, digamos assim, né? O cartão de visita é a pessoa do analista, pô. É a pessoa do analista. Isso influencia e muito na transferência. Vou só dar um exemplo só para fechar só esse vídeo, porque senão vou ficar falando muito e pode ser que no futuro eu faça uma outra parte desse vídeo. Vou só te dar um exemplo para fechar esse raciocínio em relação à transferência e identificação. Eu tive um paciente que antes de mim, ele foi atendido por uma profissional que agia de determinada forma. Andava sempre, né, com jaleco e tudo mais, falava com ele de uma maneira bem técnica e tudo mais. E esse paciente gosta muito de quadrinhos, de heróis, de Star Wars e tudo mais. Aí um dia eu estava atendendo esse paciente numa clínica e eu também usava jaleco, mas ele me viu na recepção, quando eu estava anotando ali as guias,
Ele chegou mais cedo, ele me viu sem o jaleco. E eu tenho tatuagem. Tenho bastante tatuagem no braço. E ele viu no meu braço direito uma tatuagem de um personagem que ele gosta muito. Ele entrou na sala, no consultório, completamente diferente das outras vezes. Por quê? Ele olhou no meu braço e viu assim: caramba, o meu psicólogo também curte o que eu curto. E nessa sessão ele conseguiu me falar coisas que antes ele não falava. Ele deu exemplos dentro do personagem que ele viu que estava tatuado no meu braço. Vou te dar um exemplo, né? Não é esse personagem, mas um exemplo. Imagine que ele tivesse visto um Homem-Aranha no meu braço. E ele entrou na sessão falando assim: olha, um adolescente, né? Olha, às vezes eu me sinto como Peter Parker. Gosto de uma garota, mas ela gosta de outro. O cara é muito popular na escola. E eu me sinto assim, um perdedor, todo mundo me zoa. A galera faz bullying comigo. E eu me sinto muito mal, eu me sinto muito Peter Parker. Olha só. O paciente conseguindo falar questões dele, dando um exemplo de um personagem que ele viu no meu braço tatuado. Isso é o quê? Isso é transferência, gente. Isso é transferência. Eu não estou falando que o analista precisa fazer tatuagem ou não usar jaleco. Mas eu estou falando que ele tomou um traço ali, literalmente um traço, né? A tatuagem é um traço, de identificação. Olha, o meu psicólogo gosta também de Homem-Aranha. E já me olha de uma forma diferente. Isso acontece o tempo todo com pacientes. O seu paciente pode, por exemplo, você está atendendo ele 1 mês, 2 meses, 3. Aí ele descobre que você tem filho. Isso muda. Aí ele descobre que você está noiva. Isso muda. Ele descobre que você é casado. Isso muda. Ele descobre que você é divorciado também. Isso muda. Isso muda na cabeça dele. Então, assim, aqui entra uma outra polêmica, né? Que eu posso falar em outro vídeo, que é em relação ao psicólogo e o analista e as redes sociais. O que eu posso postar, o que eu não posso postar? Posso postar tudo, não posto? Será que o que eu posto pode influenciar no meu tratamento com a minha paciente ou com o meu paciente? Será que o que eu posto pode corroborar para que no futuro se estabeleça, se desenvolva uma transferência erótica e eu acabe ficando com o paciente ou o paciente acabe ficando comigo? São várias questões. Então, assim, mas a transferência está em tudo aqui que eu te falei aqui agora. Do ponto de vista do paciente, ele não vai pensar da maneira como nós analistas pensamos, entendeu? Rola todas essas questões de identificação. E do ponto de vista de trabalho, de prestação de serviço, eu vou muito da linha que o paciente escolhe. Escolhe. E você, como psicólogo, você pode até ficar puto, irritado, xingar, discutir, criticar, falar que o paciente é ignorante e tudo mais, mas quem decide é ele. Quem decide é ele. Se ele olhar para você e falar assim, não vou me sentir confortável sendo atendido por ele, não, vou procurar outro profissional. É uma escolha. É um trabalho. São negócios. Difícil é quando o psicólogo começa a levar pro pessoal, que também já é outro ponto que a gente dá para conversar no futuro. Mas assim, só para fechar essa polêmica, eu, colocando a minha posição aqui, eu não discordo quando um paciente, dentro de todos os exemplos que eu dei aqui, né, decide ser atendido por determinado, entre aspas, tipo de pessoa. Eu não vejo isso como o fim do mundo. Faz parte do trabalho, né? O meu intuito nesse vídeo, nesse áudio, foi justamente colocar para vocês aqui esses pontos, né? Que isso acontece, gente. Durante o tratamento, isso acontece. Antes do tratamento, isso acontece. Essa escolha do terapeuta. Quem vai ser, como vai ser, quem eu quero, quem eu não quero. Quem eu vou me sentir mais confortável em falar sobre as minhas coisas. Quem eu não vou. Todas essas camadas sociais, essas camadas de orientação sexual, essas camadas de cor, essas camadas também de posição, de posição, né, de posicionamento político, tudo isso influencia.
Tudo isso influencia. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É bem dentro daquele formato que eu fiz, né, sobre a desvalorização da profissão do psicólogo, né? Mais uma conversa com vocês, né? Para você que está atendendo, ou que pretende atender, ou que já, né, está atendendo. É isso e até a próxima.